2h15 dessa quarta-feira, dia 17 de setembro. Sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima tarde para você que nos acompanha ao vivo através das nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram, YouTube, todas as plataformas do ACAPS Oficial. Você está conectado na maior feira, no maior evento do varejo capixaba. Seja muito bem-vindo, muito prazer. Eu sou a Carol Monteiro e no nosso terceiro ano consecutivo, liderando esse podcast com autoridades no assunto, quando a gente fala de varejo, quando a gente fala de supermercado, com muitos assuntos interessantes ao longo do nosso dia. Hoje, chegamos ao nosso segundo dia de feira. Estamos aqui ao vivo, direto do pavilhão de Carapina, no município de Serra, no Espírito Santo, falando para você de todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer contar com a sua audiência, com a sua companhia. E para começar a nossa tarde de bate-papo, hoje teremos muitos convidados ao longo da tarde, mas a gente abre o podcast de hoje com um assunto muito bacana, muito interessante, com muita cultura e com muita informação. A gente vai falar de formação de novas lideranças. Aprender, liderar, ensinar e transformar. Afinal, é um desafio, já que a gente fala do varejo, de grandes empresas, em que a gente observa também uma sucessão familiar, uma gestão passada de pai para filho, ou até mesmo de outros profissionais que começam ali na empresa como, de repente, um estoquista, um caixa, e hoje já lidera uma equipe dentro de um grande supermercado. Para falar sobre esse assunto, os nossos convidados de hoje, ele que é professor e mestre em psicologia da educação, Paulo Campos. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. E ela, de novo, aqui na nossa edição do podcast. Ano passado falou de sucessão familiar e hoje vem para falar de liderança. Lorena Calvi, presidente do Comitê ACAPS Jovem e sucessora dos supermercados Calvi. Seja bem-vinda mais uma vez, Lô. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Eu já começo perguntando, né? Paulo acabou de dar uma palestra, uma aula, como Lorena disse, estava acompanhando lá também um pouquinho. Paulo, a jornada de liderança, certamente ela começa pelo aprendizado, né? Todo mundo que precisa liderar, ele precisa aprender antes, né? Na sua visão, quais são hoje as competências mais importantes, mais precisas que um jovem profissional precisa ter para se tornar, de fato, um líder transformador dentro da sua equipe? Legal, ótima pergunta. Tem um ponto aqui interessante que você traz, né? Acho que primeiro é a intenção, né? Eu acredito que o jovem, quando ele tem a intenção em aprender, esse é o primeiro ponto. O aprender, ele não é uma coisa mandatória. O aprender é uma coisa intencional, né? Aprender é um direito e não uma obrigação. Sim. Então, a primeira questão é ele ter essa curiosidade em querer aprender, em querer perguntar, em querer se interessar. O segundo ponto, que a gente até falou agora lá no bate-papo, é a capacidade de escutar, né? Num mundo onde a gente tem tantas mensagens, você deu um monte aí de lugares onde vocês estão sendo transmitidos. Sim. Você tem tanta informação que, para ele se desenvolver como líder, ele precisa aprender a escutar. E como o Rubem Alves fala, né, escutatória, né? Tanto curso anunciado de oratória, mas poucos cursos de escutatória, né? Então, se você quer ser um líder, você precisa aprender a escutar, porque é no escutar, Carol, que você se conecta. Então, você se conecta primeiro para depois você poder liderar. Perfeito. E o último ponto, o líder entender nesse desenvolvimento que o papel dele não é desenvolver as pessoas, mas o papel dele é criar espaço para que as pessoas queiram se desenvolver. E de todas as formas que ele pode criar esse espaço e influenciar, é o exemplo. Com certeza. E aí eu passo a pergunta para a Lorena, que há muito tempo já trabalha dentro do ambiente varejista com a sua família. Vou te perguntar quantos anos você tem, Lô. Na verdade, há quantos anos você já está nesse meio? E por que esse interesse em assumir a presidência do comitê da ACAPS Jovem e como tem sido esse papel de liderar e de transformar, não só no ACAPS Jovem, mas também na Calvi, que eu sei que você está tomando as rédeas do negócio. Estamos aí na jornada. Eu estou no negócio há 29 anos. Desde que nasceu. O supermercadista cresce dentro da loja, mas ativamente trabalhando há 10 anos. Perfeito. O convite da presidência do ACAPS Jovem veio assim de uma maneira... É muito gratificante pra gente assumir essa posição. Meu pai já foi presidente da ACAPS por 2 vezes e lá em casa o associativismo ele é muito bem
fortalecido. Meu pai é muito da associação, o meu avô também foi um dos fundadores da Central de Compras, então a gente tem esse espírito associativista em casa muito forte. E é uma grande responsabilidade. Hoje somos 96, se eu não me engano. 102, lembrei, 102 jovens Associados. do Comitê Acapes Jovem. E estar à frente, claro que tem um trabalho de muitas mãos, a nossa equipe é gigantesca, temos uma diretoria, mas é uma grande responsabilidade, porque eu falo que a nossa meta é resgatar os jovens que estão em cima do muro. Se eu assumo a empresa, se eu não assumo, o que eu quero. Se eu quero trabalhar com isso mesmo. Exatamente. E tornar essa jornada até a sucessão, que eu acho que nunca finaliza, porque os pais nunca largam o osso, mais leve, mais assertiva, com mais conforto para ambos os lados. A pessoa que está sendo sucedida e para a gente que está entrando para fazer a sucessão. Então, o que a gente tenta fazer ali na CAPES é preparar todo mundo para que a gente consiga estar à altura, né, do que já foi criado até hoje. E continuar essa jornada. E aí eu vou perguntar para os dois, vou até mudar, vou até fugir um pouquinho do nosso roteiro aqui, porque a gente, antes de começar a nossa transmissão, a gente estava falando do mercado, como está difícil o mercado, especialmente o mercado supermercadista, né? A gente tem aí reportagens que mostram a realidade do Espírito Santo, com mais de 6 mil vagas em aberto, e essas vagas não conseguem ser preenchidas. E aí, Paulo, eu aproveito para te perguntar, qual tem sido o maior desafio em colocar esse jovem no devido lugar dele? Já que hoje em dia a gente está lidando com jovens que têm muito acesso à informação, tecnologia, tá tudo na palma da mão, mas são jovens que leem pouco e aí eles já querem entrar no mercado de trabalho com altos salários, altos cargos, liderando, a gente está falando de liderança, eles querem entrar liderando, eles não querem ser liderados. Como que a gente consegue colocar eles no devido lugar deles e de que forma esses líderes podem atuar para poder falar assim, opa, calma aí, meu amigo, você está chegando agora, né? Mas de uma forma que você motive esse jovem. Muito legal. Eu vejo que a motivação, né, e o desejo de aprender, ele está muito vinculado a pertencer. Então, eu vejo que uma estratégia que poucas vezes ela é feita com muita qualidade é como é que eu integro, né? Fala-se onboard, mas na verdade é como é que eu integro a pessoa que está entrando na organização dentro do negócio. Então, muitas vezes, essa integração é feita por alguém sem preparação, senta aí que eu vou te explicar como é o trabalho, e muitas vezes ele acaba não se sentindo valorizado porque ele não percebe que ele pertence. E como é que eu faço para ele se sentir pertencer? Escute. Dê voz à pessoa, explica o que ela tem que fazer, acompanhe durante um tempo. Ele não precisa aprender só naquela função e só com aquela pessoa, né? Se é um supermercado grande, dê condições de ir para unidades diferentes, para ele trabalhar com outras perspectivas, mesmo na mesma função. Ele vai ser estoquista, mas deixa ele conhecer outras realidades, né? Então, acho que a minha dica principal é, permita que ele se sinta pertencer. E como eu faço isso? Escute a voz dele. Depois que ele fizer a primeira semana, e aí o que foi útil? O que você achou legal? Onde os valores da empresa são presentes, né? Teve alguma coisa que daria de sugestão? Porque aí ele entende que mesmo numa função simples, ele tem possibilidade de crescer pela curiosidade. Está sendo notado, né? Tem sido notado, né? E você pode, só para fechar, criar um repertório. Quais são as 3 perguntas que você faria para o presidente depois de uma semana aqui? E com isso você vai criando um repertório de perguntas de pessoas que nunca vieram. Sabe quando você vai visitar a Pedra Azul? Você nunca foi lá. Aquelas suas primeiras 2, 3 imagens, você fala, nossa, que coisa legal. Ele não tem aquele vício, né, aquele cacuete da cultura. Ele pode ser uma ótima fonte de aprendizado. Sim. E aí eu aproveito até para poder fazer essa mesma pergunta para Lorena, que deve estar vivendo essa mesma realidade, né, dessas vagas dentro dos supermercados, porque são vagas, né, a gente fala a nível Espírito Santo, e acredito que Calvi também deve estar passando pela mesma situação. Qual é o maior desafio, Lô, que vocês têm enfrentado para poder realmente ocupar essas vagas, para poder tornar jovens dentro da sua perspectiva de trabalho e, quem sabe, sim, tornar eles líderes? Justamente a dificuldade é criar esse engajamento que o Paulo falou, esse sentimento de pertencer. Há uns anos, essa falta sempre existiu, mas há alguns anos atrás as pessoas elas tinham um apego maior àquela cultura, àquela vivência, à história daquela empresa, o fato daquela família ter se dedicado. Você conseguia cativar mais as pessoas. Hoje em dia, pelo que eu vejo, que a gente passa ali,
não tem mais tanto esse interesse no que foi a história, no que foi... Não, é muito mais financeiro e... Eu acho que antigamente, lado. você talvez possa falar com bastante propriedade. Eu acho que antigamente, aí vale para todos os setores e não só para o supermercadista, mas antigamente eu acho que as pessoas abraçavam mais, vestiam mais a camisa da empresa. Né? Você tinha aquele sonho, aquelas perspectivas de assim, eu estou começando aqui, mas eu posso chegar até aqui, eu confio. Hoje em dia não, hoje em dia você virou pro lado, o cara te ofereceu R$200 a mais para trabalhar, você tá picando mula, você tá dando tchau, você não quer saber se você vai ter uma promoção, ou se você tem outra oportunidade. É o que você falou, é o dinheiro que tem movido talvez um pouco mais, né? As pessoas estão com uma mentalidade de qualidade de vida, de percepção de valor muito diferente das que a gente tinha há um tempo atrás. Então, aquela gratidão Perfeito. do seu emprego. E trabalhavam-se famílias com a gente. Eu lembro que a gente pegou ficha de registro para olhar livro, bem antigo. E tem muita gente com o mesmo sobrenome. E aí meu pai comentou, não, era comum, porque se você era bom, se era de uma família boa, vinha você, o pai, a mãe, o irmão. Indica, né? Todo Exato. mundo. E isso tornava o trabalho mais leve. Como a rotatividade hoje é muito alta, tem ficado difícil passar essa cultura, transferir para eles o pertencimento que eu tenho, o carinho que eu tenho, para que eles sintam aquilo ali, que veio construído pelos meus avós. A gente não consegue dar tempo de passar isso para eles, e aí eles já saíram e aí vem outro. Então, tá muito difícil, porque as coisas são para ontem, né? A gente estava comentando, o imediatismo tá muito, e aí ainda não sei a saída, mas a gente está tentando, né? Tem saída, Paulo? Então, eu acho que não uma saída, mas algumas. Eu vejo que uma delas é os que estão há mais tempo, esses jovens que permaneceram. Será que a gente tem escutado eles para perguntar por que você continua? Qual dica que você daria para que a gente colocasse as pessoas que têm essa mesma característica sua? É por nível escolar, é por proximidade, é por se adequar aos valores da organização. Então, muitas vezes a gente tem um grupo de jovens que já estão há bastante tempo e que a gente não escuta. Talvez eles pudessem nos dar dicas do que faz alguém ficar e talvez aí melhorar a seleção. Não sei como é lá, mas na maioria das organizações que a gente já conhece, né, a gente contrata muito rápido e demora muito para demitir. E devia ser justamente o contrário, né? Ou seja, você tem uma boa qualidade de colocar para dentro, mas normalmente estão faltando 4 braços, eu preciso aí de 4 braços, e na verdade você compra 4 braços, né? Mas você não avalia isso. E depois, na hora de mandar embora, demora muito, e ali fica meio que corroendo ali as outras relações. E aí, Paulo, eu aproveito para te perguntar, todo mundo tem capacidade de ser um líder? Se ele tiver interesse, sim. A liderança é uma competência comportamental. Então, eu posso aprender, sim, a ser um líder, mas é lógico que você, em breve, vai ser mãe do Antônio, né? Então, acredito que quando ele tiver uns 4, 5 anos, você vai numa festa de aniversário e fala assim, nossa, aquele amigo do Antônio, o Matheus, como ele já manda. Então, a menina ali, a Vanessa, nossa, como ela assume a liderança. Lógico, a liderança é uma capacidade de influenciar. Tem jovens que têm mais essa característica, mas nem todo mundo quer. Agora, quem quer, tem uma contrapartida, né? Tem a contrapartida de você se interessar pelas pessoas, tem a contrapartida de você não se colocar como vítima, tem a contrapartida de você confiar. Então, acho que a primeira questão é, você tá afim? Pai, eu não sei como é que é. A gente acabou de falar isso aqui de manhã, no bate-papo com os jovens, né? Vai entrevistar os líderes que você admira. Por que para você é importante ser liderança, né? Por que é importante você assumir essa posição? Qual é o principal legado que você acredita que você está deixando? Eu estou te perguntando isso porque uma vez eu ouvi de uma pessoa que é extremamente capacitada, aquela pessoa que você fala assim, putz, ela daria uma excelente gerente, sabe como? E a pessoa não quer. Ela fala, não quero. Eu prefiro ser liderado, eu prefiro ter chefe do que eu ser a chefe. Do que eu ter, né, vou usar a palavra subordinados, mas assim, né, de eu ter liderados. E existe esse tipo de pessoa, né? A gente ainda, eu acho que não é você duvidar da capacidade da pessoa, eu acho que é o que você bem pontuou. A pessoa primeiro tem que querer liderar, né? Antes de tudo, de ser líder, ela tem que querer. Perguntar para ele se ele tá afim, né? Qual é o desafio de você de transferir, é conseguir convencer essa pessoa de falar assim, poxa, vem, você tem potencial para isso. Qual seria uma maneira, um artifício de você colocar isso na cabeça da pessoa? Boa. Eu vejo assim, né? Você tem 2 candidatos para uma vaga, né? Os 2 entregam a mesma coisa, do ponto de vista de competências de entrega. O meu voto começaria com aquele que tem mais curiosidade.
com aquele que gosta de aprender. Porque o liderar é um exercício de curiosidade pelo outro, de admitir que não sabe, de perguntar como eu poderia fazer. Sim. Então, eu acho que vê e outro ponto, né? Às vezes o cara não quer ser promovido, talvez porque a pressão, porque ele vê algum ponto que não foi legal das referências que ele tem. Então, coloque ele numa posição que ele possa ensinar outras pessoas a fazer aquilo que ele já faz bem. Talvez ali pode ser um caminho dele falar, pô, sabe que está sendo legal esse negócio? Estou ensinando todo mundo agora a ser estoquista. Estou ensinando todo mundo aqui a cuidar da praça de Eu sou de o chefe fios. do estoque. Eu sou o chefe do estoque. Aí ele vai passando isso para as pessoas e as pessoas vão percebendo que não é só pela questão financeira, lógico que ela é importante, mas tem o quanto ele contribui para as pessoas. Né? Eu fiz agora uma atividade com os jovens, né? E eu perguntei para eles, quantos líderes vocês tiveram ao longo da carreira? Né? É uma pergunta clássica que eu utilizo. E as pessoas dão os números. Eu falo, ótimo, então agora divide esse grupo em dois. Os inspiradores e os tranqueiras. Né? Até o líder tranqueira te ensina, porque ele te ensina como não ser. Não ser. Né? Esse já é o primeiro aprendizado que ele traz. E depois que eles dividiram, né, aí é sorte. Você teve mais inspirador ou você teve mais tranqueira? Porque ao longo da sua carreira, poucas as vezes você vai escolher uma posição pela liderança que você vai ter. Você está desempregado, o primeiro que vem eu vou. Não, quem vai ser o meu líder? Ah, não, esse líder eu não estou afim, não vou aceitar o cargo. Dificilmente acontece isso. Mas depois que eles selecionaram quem tinha mais líder ou menos líder inspirador, mas o mais inspirador, e me fale uma qualidade que ele tinha. As qualidades que vêm, Carol, são paciente, didático, Bom ouvinte. são todas competências comportamentais. Eu nunca vi ninguém responder para mim, não, fazia planilha Excel como ninguém, né? Fazia um fluxo de caixa maravilhoso. Não, eram pessoas, porque liderança é um esporte com tato. É na construção que você vincula, é na conexão que você gera engajamento. Até porque o engajamento, ele é medido pelo Gallup como um engajamento do ponto de vista racional e emocional. Tem um segundo nível que só é o engajamento racional. É o cara que 18 horas joga caneta. Ele só joga o regulamento. E tem um que não tem nenhum dos dois, nem o emocional, nem o racional. Esse é o perigoso. Esse é o que rouba, é o que ganha propina, é o que fala mal da empresa no domingo, no almoço, que ele está ganhando com o salário aquele. Agora, desses três grupos, os dois engajamentos, né, emocional e racional, esse é o super engajado. O do meio, que é não engajado, que é apenas racional, e o desengajado, que não tem nem o racional nem o emocional, o foco do líder é aquele que é engajado só racionalmente. Porque o que falta para ele ser engajado emocional? Se sentir importante. Perguntar para ele, né? E aí, como é que você está? Porque a gente sabe o que o nosso liderado faz, mas a gente não sabe o que o nosso liderado é. Pensa. Sim. Onde ele mora, ele tem filho, ele não tem, ele tem quais objetivos. Da porta para fora da exato, empresa, né? Invista quem é essa pessoa, conheça quem é essa pessoa. Mas liderança, sim, é uma competência que pode e deve ser desenvolvida. Olha, que bacana. Muito bom ouvir isso. Lô, como que a CAPES Jovem tem desenvolvido? Que ações vocês têm feito para poder apoiar a formação de novos líderes, incentivar essas novas lideranças, com essa finalidade, né, de promover esses novos líderes? O que a CAPES Jovem tem feito para isso? O primeiro ponto que a gente levantou foi fazer um programa de desenvolvimento de sucessores. E ali foi abordado muito sobre sucessão e sobre liderança. Afinal, os líderes do futuro. Desenvolvemos 20 jovens, salvo engano, e depois fomos fazendo palestras, encontros, sempre na área de capacitação. Hoje, Paulo estava aqui com a gente pela manhã. A gente sempre tenta trazer um conteúdo que traga didáticas para a gente poder ver na prática, soltar. Colocar jovens numa sala com alguém falando sem ser um tema que eles gostam é muito difícil. E a liderança pega todo mundo. É um tema que sempre engaja. Então, a gente tem mostrado para eles essa questão. Eu não sou bom, mas você tem como desenvolver. Isso é moldável, né? E a gente sempre aflora isso neles. Não quero. Ok. Respeita. Mas vamos entender o que é antes de saber se você quer, se você não quer. Um dos nossos painelistas comentou que sucessor a gente já é, acionista a gente já é, porque a gente nasceu no negócio. Mas o líder, de fato, é o que o Paulo fala. Você tem que querer. E a gente tem tentado aflorar isso neles, se eles levam jeito, se eles querem ou não, através dessas capacitações. Para a gente encerrar, Paulo, hoje, qual a maior característica que você daria, que você viria para um bom líder? Excelente. O que ele precisa ter ou ser para ser um bom líder?
um dos temas mais importantes que a gente tem visto. É pergunta de milhões, né? Mas tem muita gente boa pensando nisso, né? Estamos falando de segurança psicológica, né? A segurança psicológica é a crença compartilhada que naquela equipe eu posso correr um risco interpessoal. O que é correr um risco interpessoal? Tem 4 frases aqui clássicas que a Brené Brown traz, né? Correr um risco interpessoal é o líder dizer: eu não sei, eu errei, eu preciso de ajuda e me desculpe. Eu não sei, eu errei, eu preciso de ajuda e me desculpe. E eu vou falar mais uma vez. Eu não sei, eu errei, eu preciso de ajuda e me desculpe. Quando o líder se coloca como exemplo e fala essas 4 frases, quando ele percebe que ele errou, que ele precisa de ajuda, que ele não sabe tudo, ele cria um espaço onde as pessoas podem correr o risco interpessoal. É interessante isso porque a Amy Edmondson, que é uma das maiores pesquisadoras sobre segurança psicológica, ela fez uma pesquisa interessante onde mostrou que hospitais de alta performance, que são lugares de grande pressão, eram os hospitais que mais tinham erros relatados nas equipes. E os hospitais de baixa performance eram onde os erros não eram relatados. Ela achou esse dado interessante porque ele é contraintuitivo. Sim. Ou seja, de alta performance eu tenho mais erro relatado e no de baixa performance eu tenho menos erro relatado. Sim, porque nos de baixa performance eles escondiam o erro. O erro era usado como motivo de demissão, de chacota, de isolamento. E com isso o que acontecia? Eu não conto, eu não aprendo. Porque o erro como fonte de aprendizado, ele também é sensacional. No hospital talvez seja fatal, Sim. mas eu posso usar aquilo como base de aprendizado. E não necessariamente eu perder uma vida. Então, a segurança psicológica, eu vejo que hoje é um tema na pauta da liderança de qualquer nível. Mas é importante frisar, liderança psicológica é algo que existe em times e não numa empresa. Eu posso trabalhar em diferentes times numa empresa, os meus pares, os meus liderados. Em alguns eu tenho a coragem de dizer que eu não sei, que eu errei. Em outros eu vou me omitir. Porque a pessoa que mais pode garantir que haja segurança psicológica é o líder pelo exemplo. Lô, pra gente fechar, você que já passou por essas 2 experiências, está passando, né? O que é mais difícil, liderar ou ser liderada? Liderar. Ser exemplo e estar à frente é bem complexo, mas é honroso. A gente aprende muito, conhece muitas pessoas, faz muitas conexões e eu acho que tem sido uma ótima experiência, mas de grande responsabilidade. Você vira exemplo, né? Exatamente. Muito bom ouvir vocês. Ó, gente, eu ficaria aqui conversando sobre esse assunto muito tempo. Olha, Lô, obrigada mais uma vez. Sempre uma honra te ouvir. Paulo, um prazer conhecê-lo também. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Realmente falar de liderança, ensinar, aprender, ser ouvinte, né? Ouvir mais. É o que a gente sempre fala, é ouvir mais, falar menos. Mas nem todo mundo leva esse dilema para a vida, né? Muito obrigada, boa feira para vocês. Eu sei que tem muita CAPES para Lorena também. Paulo, obrigada. Eu que agradeço. Pela sua presença. Nosso ACAPES Podcast está apenas começando. Você fica com a gente a tarde toda. Daqui a pouquinho, só um intervalinho rápido, eu tô de volta com mais conteúdo. É num instante só.